Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Maria Cecília Zemezoquemaevo, engenheira agrônoma, índia da tribo Parecis, que mora no município de Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso. Cecília é uma das poucas engenheiras agrônomas da tribo, trabalha e colabora com a produção de alimentos que acontece por lá, e nós vamos ter aqui uma oportunidade de entender um pouco mais qual é a realidade da tribo, como funciona a produção de alimentos e o que isso significa para a população local dos indígenas e também para o debate mais abrangente que acontece no Brasil. Cecília, muito obrigado pela sua presença e por aceitar conversar com a gente. Eu me sinto honrada de estar participando mais uma vez ao seu convite neste programa. Eu queria começar, Cecília, para o público que não te conhece, te apresentando um pouquinho mais para as pessoas. Na verdade, eu já fiz uma breve introdução, comentando que você tem essa trajetória muito particular de se tornar uma engenheira agrônoma e de trabalhar auxiliando a tribo Parecis na produção de alimentos. Mas compartilha com a gente um pouquinho sobre como foi essa decisão de se tornar engenheira agrônoma e de se envolver com a produção de alimentos aí na região. Ok. Então, eu decidi estudar agronomia, né? Porque a minha vocação foi quando eu fui visitar uma lavoura local e acabei me apaixonando pelos cultivares, né? A minha paixão de estar no campo, de colocar a mão na massa. E, no entanto, surgiu o processo seletivo pelo Instituto Federal Mato Grosso, IFMT, onde eu prestei o vestibular e acabei passando, né? No começo foi muito difícil, né? Eu, por ser mulher, e um desafio muito grande na área do agronegócio. Mas você decidiu, cursou, se esforçou, se formou e imediatamente ingressou no trabalho com os Parecis na produção de alimentos. Foi isso? Foi. Eu comecei estagiando numa das unidades como classificador de grãos, junto com a ProSoja, o ProSoja Mato Grosso, onde se situa os associados, os agricultores, e acabei tendo a oportunidade de trabalhar na terra indígena, nas unidades, conhecendo os desafios da classificação de grãos. E, no entanto, né, a minha paixão, porque meu pai foi funcionário público da FUNAI, trabalhou muito tempo em prol da demarcação indígena, e eu, como estudante indígena, adquirir conhecimento e estar ajudando a comunidade indígena na terra indígena. E a maneira de você ajudar a comunidade a melhorar a sua situação de vida, a construir melhores oportunidades, se dá, eu estou entendendo, Cecília, com a sua ajuda técnica na produção de alimentos. Algo que muita gente tem discutido, como os Parecis têm ali na sua reserva uma área destinada à produção. Quais são esses produtos? Como a tribo se organiza para produzi-los? Então, isso vem de muito tempo atrás, né? Porque antes as pessoas saíam dentro das reservas indígenas para trabalhar em fazendas, além de trabalhar com a roça de touro. Saíam para catar raiz, saíam para melhoria de vida e condições. E o que aconteceu? Nesse período, houve-se que as aldeias, algumas pessoas estavam saindo, né, em busca de oportunidade e estavam deixando as aldeias. E aí surgiu o projeto agrícola para que essas pessoas voltassem para a terra indígena e continuar o que aprendeu fora para colocar em prática dentro da área. Então, a gente
nós produzimos 1% da área, que não é muito, e essa produção agrícola, ela vem gerando renda e oportunidade de emprego para as pessoas e na saúde, na educação indígena. E quais são os produtos que são plantados e produzidos pela terra indígena dos Parecis? A produção ela vai desde a soja convencional, milho pipoca, feijão, gergelim e girassol. E essa produção, ela é organizada em torno de uma associação, de uma cooperativa? Como se dá essa organização do regime? Então, essa organização da produção agrícola, ela é via cooperativa. Portanto, são 4 cooperativas, a Coop Ranama, a Coop Parecis, a Coop Rio e a Coop Armacém. Elas que faz a administração e a logística para que esses produtos, porque tem um financiador, né, através das cooperativas tem um financiador para que elas saiam dali da produção agrícola para o fornecedor que está financiando a área. E como se dá a comercialização? Para quem que vocês vendem a produção? Então, esse é para a pessoa que financia, a cooperativa. No entanto, nós ainda não temos um financiador fixo, porque nós não temos um licenciamento ambiental. A gente busca o licenciamento ambiental para que possa surgir outras oportunidades para que a gente possa estar vendendo esse produto para comercialização. Porque por ser dentro da terra indígena, muitas pessoas têm receio de ficar investindo o seu dinheiro ali nas terras, né? Porque nós vemos que geralmente os grandes produtores vão atrás de bancos para financiar as áreas deles, para no final da safra ter um acerto. No nosso caso, não. A gente tem os financiadores que financiam a área indígena e aí, através das cooperativas, entra o recurso e delas são colocados a mão de obra e a produção agrícola, que vai desde a semente, do calcário, do jardim, da semente, do calcário e da mão de obra. E como que a renda gerada por essa produção é investida ou é utilizada pela tribo? Então, essa renda que ela chega para as comunidades, ela chega em forma de projeto, que é onde os projetos, pelas cooperativas e pelas associações, são feitos em pequeno produtor, pequena agricultura, né, que é a agricultura familiar, e o etnoturismo preservando a natureza. E esses recursos são distribuídos pelas comunidades em prol da saúde, da educação, para que o seu filho possa sair da aldeia e ter uma faculdade, uma educação melhor. E já é possível dizer que o avanço da produção de alimentos gera um benefício para os indígenas e para a população que lá vive? Sim, gera, porque eu mesma, vou citar o meu exemplo, o meu pai ele saiu da terra indígena em busca de oportunidade. Meu pai foi funcionário da FUNAI, eu estudei em escola pública a vida inteira depois de muito tempo, aos 17 anos, voltei para a aldeia. Voltei, vi a realidade de como estava produzindo a área agrícola, era uma novidade para mim, eu como jovem ainda, né?
decidi fazer agronomia. Então, a produção agrícola, ela teve uma parte na minha formação, que foi custear um pouco da minha faculdade, que era pagar aluguel, era algum medicamento que eu precisava na rua, ou algum sapato, ou algum tênis, né? Então, depois que surgiu a produção agrícola, teve a oportunidade, igual meu pai, voltar para a aldeia e dar continuidade na educação nossa. Tanto que já temos médicos formados, temos uma médica formada, temos uma fisioterapeuta, temos uma farmacêutica, temos um nutricionista, e a área do agronegócio está crescendo na terra indígena. Por quê? Eu falo em crescendo a visão de como mudança, porque já tem mais pessoas estudando agronomias, tem mais pessoas cursando medicina, tem mais pessoas fazendo técnico em enfermagem, técnico em agropecuária, para ter oportunidade no mercado. E eu acredito que a produção agrícola também acabou com a desnutrição, né, que muitas crianças, há muito tempo atrás, morriam de desnutrição, pôde dar melhoramento na produção, na alimentação da população, teve também melhoramento na saúde indígena, na educação. Então, a gente teve um avanço muito grande em nossas comunidades. Eu sempre falo que hoje a gente tem ônibus que vai buscar as crianças para estudar na escola. E isso o projeto agrícola ajuda, porque o pai de família, além de ele trabalhar na produção agrícola, ajudando a ganhar o seu ganha-pão, o seu salário mínimo, ele está contribuindo para que ele possa comprar um tênis melhor para o teu filho ir para a escola. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos para um breve intervalo e voltamos logo após o intervalo com Maria Cecília Zenezoquemaero, engenheira agrônoma da tribo Parecis. Estamos de volta com Maria Cecília Zenezoquemaero, engenheira agrônoma, membro da Índio Parecis, de Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. No primeiro bloco, falamos um pouco sobre a história da Maria Cecília e o seu trabalho como engenheira agrônoma e como a produção de alimentos tem impactado e, de certo modo, aprimorado a qualidade de vida da população indígena local. Agora, eu queria que a gente abrisse um pouco nossa conversa, Maria Cecília, para entender como essa experiência dos índios parecis, ela é percebida pela comunidade local, pelos vizinhos, por outras tribos, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos começar lá pela sua experiência. Como os vizinhos, as cidades, a população do Mato Grosso em torno dos parecis interpreta ou lida com essa experiência de vocês? Então, a gente busca um licenciamento ambiental. Para a gente produzir, a gente já produz, mas a gente precisa do licenciamento ambiental para dar continuidade na produção agrícola. Só que, pela sociedade, a gente, às vezes, não é muito bem visto, né? Porque, como eu falei, às vezes tem pessoas que levam, quando não vem conhecer a realidade da agricultura dentro da terra indígena, ela já começa a criar que a gente está desmatando o cerrado, que o cerrado todo virou lavoura, e o cerrado todo está acabando com a cultura. Na verdade, o que acontece? Às vezes essa má informação chega nas pessoas e fica falando que a gente está desmatando. E sendo que a gente está tentando ganhar um meio financeiramente para a gente dar melhoria de condições de vida para as pessoas da comunidade da aldeia, né? O pessoal da cooperativa já vem buscando
para que o licenciamento ambiental saia daquelas áreas que já estão produzindo a produção agrícola, mas, porém, nós não temos muito apoio, né? Nós não temos muito apoio, porque às vezes muita gente fala que índio é vagabundo, que índio não trabalha, que o índio atrasa o progresso da nação brasileira, do Brasil, e muita gente ainda fica naquele pensamento de 500 mil anos atrás, né, quando o Brasil foi descoberto. A gente precisa preservar, realmente precisamos preservar o meio ambiente, mas como a gente podemos preservar o meio ambiente trabalhando de maneira sustentável, trabalhando com que a comunidade possa ter um meio de ter uma vida digna melhor, de ter umas condições no local de moradia, e por isso nós ainda ficamos meio que fechados, porque nós não temos o financiamento, como eu falo, igual fazendeiros, bancos, outras empresas que possam financiar a gente, porque nós trabalhamos na terra da União, e a União, ela é como se a gente tivesse ali só para cuidar daquele território, mas sendo que a gente tem um usufruto daquele local, mas ainda não conseguimos ter o licenciamento. O licenciamento só está no papel. Já foram atrás do IBAMA, já foram atrás de autoridades para ver se alguém apoiava essa questão. E como a experiência de vocês é percebida por outras tribos indígenas? Vocês têm contato com outras tribos? Eles olham, eles aprendem, eles indagam sobre o que vocês têm feito ou não? Como eu falo, né? Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Lógico que entre algumas comunidades indígenas, tem umas pessoas que pensam negativo por conta que vai a má informação daqui para outros territórios, como eu já disse, porque todo mundo acha que nós estamos desmatando o cerrado, mas na verdade a gente só usa 1% que é do território, que não é quase nada, né, para a produção agrícola. São só 17 mil hectares na terra indígena. Só que é cada um distribuído em uns municípios. Em Brasnorte, Campo Novo, Tangará da Serra, Conquista do Oeste, Sapezal. Então, então, quando a mídia fala, né, a mídia chega lá e fala que os índios parecidos são agricultores e coloca lá que está desmatando o meio ambiente e estão buscando licenciamento ambiental para desmatar, está buscando licenciamento para matar com a fauna do cerrado, o cerrado vegetativo, e na verdade não é tudo isso, né? O pessoal produz porque é para não chegar a fome no povo, porque hoje em dia você quer acordar e ver teu filho alimentado, você quer acordar e ver teu filho bem vestido, porque hoje em dia não tem mais caça. Nós estamos rodeados em fazendas, né? E a maioria das caças vai para o território das fazendas. E tem a rodovia hoje. Então, não tem como o índio chegar e voltar como antigamente, né? Porque não tem mais como vender artesanato, não tem mais como você vender o artesanato porque o IBAMA já fala que você já está desmatando, não tem mais como ele chegar e viver de artesanato. Então, essa foi a única alternativa dos índios voltarem para a aldeia e a produção agrícola ajudar nas pequenas agriculturas que eles têm, plantar mandioca, porque a cooperativa ajuda isso, na produção de pequeno produtor. Plantar mandioca, banana, isso a gente não somos vistos. Às vezes somos esquecidos, até às vezes, assim, em prol do licenciamento ambiental, porque sem o licenciamento ambiental nós não conseguimos legalizar a nossa produção.
E vocês têm participado de vários eventos, de várias reuniões em locais diferentes do Brasil e até fora do Brasil, né, apresentando a experiência, o trabalho dos parecis. Como vocês têm visto essa receptividade das pessoas em relação à produção de vocês? Olha, vemos um lado positivo que sempre tem algumas pessoas que apoiam o projeto e tem algumas pessoas que não apoiam. Tem algumas ONGs que são contra, tem pessoas que são contra e tem pessoas que não são contra, né? Então, fica uma visão que às vezes a gente temos apoio e ao mesmo tempo não temos apoio, porque mostramos o projeto nas conferências, em palestra, como se reunir algumas autoridades para buscar aperfeiçoar mais, né, o conhecimento para onde que devemos continuar, buscando essa logística para continuar a produção agrícola. Mas, meio visto, às vezes algumas pessoas não concordam. E onde vocês têm encontrado mais simpatia e mais apoio para avançar nessa produção e para continuar com essa trajetória de aproveitar a produção agrícola como uma parte complementar do desenvolvimento da vida dos índios parecis? Onde vocês têm encontrado mais apoio ou mais simpatia nessas suas interações públicas? Então, é a união do povo mesmo, é a união das cooperativas nossas, é a união dos estudantes que estão saindo para estudar, que trazem informação a cada dia para as comunidades, reunião entre nós mesmos que faz, né, para a gente ter aonde caminhar. E aí, quando surge uma oportunidade de ir a uma palestra, quando alguém abre as portas para falar sobre o projeto agrícola, nós vai e consegue engajar no movimento para poder estar mostrando a produção agrícola, como que ela é produzida, como ela, como que se está preservando o território, como que as crianças não estão mais desnutridas, os mais idosos, como que se está hoje o povo em geral. E caminhando para o final do nosso diálogo, Maria Cecília, se você pudesse dizer qual é o sonho dos parecis, onde eles esperam chegar, o que eles querem atingir, como que você diria que esse sonho, esse objetivo se realiza? O que seria isso? O meu sonho não é só como sonho é o sonho de todo parecido. É o sonho da gente ter um licenciamento ambiental, a gente ter um crédito rural, naquelas áreas que já estão, os ministérios abriram, é o sonho até de quem já se foi, de pessoas que não estão mais entre nós, que lutaram pela demarcação indígena, que lutou pela, pela, pela produção agrícola, para que os índios voltassem a morar no seu território, para que voltasse a nossa cultura de novo, né? Porque eu acho que se não tivesse a produção agrícola, a união do nosso povo, eu acho que já teria muito índio espalhado por aí. E o sonho mesmo é o licenciamento ambiental. Eu chegar daqui um dia e ver que tudo aquilo que começou do início da produção, de quem catou a raiz, de quem foi operador de máquina, de quem estudou fora, e dizer que os nossos grãos, os nossos cereais, ele tem um selo de garantia. E dizer que os nossos grãos estão sendo exportados pelo nosso selo. E que os nossos grãos tá sendo beneficiado pela nossa comunidade. E uma coisa tão bonita que eu acho da nossa cultura, que toda vez que é feito o plantio,
o pessoal sempre cata. O exemplo é o milho. O milho, antes dele ser colhido, o pessoal colhe, faz a oferenda, para que aquela produção seja boa, multiplicada, né? E que a gente possa, que a sociedade possa ver a gente com mais carinho, né? Com mais carinho que eu falo assim, porque hoje, se você entrar numa loja e você comprar um tênis, você ir no mercado, fazer uma compra, as pessoas olham você mais, com mais nobreza, não olham você como uma indiferença, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse a oportunidade de ter trabalhado na produção agrícola indígena, como eu fiz estágio muito tempo atrás, hoje eu não poderia estar contando isso, porque eu já sofri muita barra na minha construção da minha carreira. Eu como indígena, eu como para sentar numa cadeira de uma faculdade. Então, meu sonho é que esse sonho, que o licenciamento ele saia do papel, que a gente continue preservando a nossa história, o nosso bioma cerrado, e que a biotecnologia possa chegar ainda nas nossas áreas. Que todos os seus sonhos, Maria Cecília, e dos nossos irmãos parecis se realizem, para que vocês continuem a avançar com autonomia, escolhendo o seu destino, como todo cidadão e toda pessoa autônoma deve ter o direito de fazer. Eu gostaria de agradecer a você pela imensa gentileza de conversar comigo. Espero que a gente se reencontre em breve para conversar sobre as experiências, para poder aprender com o que vocês têm feito e dialogar sobre o futuro da sua região, do Mato Grosso e do Brasil. Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua participação. Eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade de estar falando sobre a produção agrícola, sobre o bioma do Cerrado, sobre a nossa cultura, que ainda preservamos, né? Sendo que as nossas nascentes, a maioria das nossas nascentes sai tudo aqui do Cerrado, e o Rio Juruena, o Rio Papagaio. Então, ainda temos o nosso rio de água doce, onde podemos tomar banho e tomar água à vontade. A gente trabalha para que tenha melhoria e autonomia para o nosso povo, para que o nosso povo ele não chegue numa calamidade como vimos o parente Yanomami chegou, né? Com outras etnias. E que a gente possa, que o meu sonho realmente que o licenciamento saia do papel, dizer que realmente somos produtores indígenas e realmente nós temos uma cooperativa que somos capazes de ajudar a alimentar o mundo. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia, hoje com uma convidada muito especial, Maria Cecília Zenezoquemaevo, engenheira agrônoma, membro da Índio Parecis e que tem compartilhado conosco uma experiência rara, mas importante para o Brasil conhecer. Na próxima semana, voltamos com mais um É Tempo de Amazônia com um convidado especial.